Não custa barato, mas vale a pena. Bom, peraí. Bom, amigos, então de volta aqui com Orlando de Freitas, hoje trazendo então o tarô astrológico, né? Astronômico, você também dá dentro do astrológico, que a gente está falando também. Exatamente, agora a gente então vai para 2015. Isso, como a gente já viu de 2014, agora a gente está em 2015. Aí você tem 2015. 2015, aí você fala assim, de repente a turma, ao pé da letra, julgamento do diabo. Não, o diabo também é luz. Você tem os dois lados. E é também o que é? É o destino, na verdade, o que é ali? Você tem o destino. Então você tem o julgamento do destino, ou você fala assim, e ainda tem a justiça. Então, o julgamento da justiça e a lei, a libertação do caso. Então, só para entender, 2015. 2015, você tem o 20, que é o Saturno, que é o diabo, né, que você falou. Não, 20 é o julgamento, que é o planeta Saturno. 15, quem você tem o 15 ali? Você tem o 15, que é o diabo na carta do tarô, que é ao mesmo tempo que é a luz. Então você tem o Sol e coagula. Você tem a transformação, você tem o destino do ser humano, você tem ali tudo que o ser humano tem de bom e de ruim, digamos, tudo que o ser humano tem de Sol e coagula. E ali essa carta também representa uma coisa, o homem imagina e a mulher realiza. Por isso que aí todo mundo tem que entender o que acontece. Olha que bonito o casal, olha uma parte bonita aí. O homem imagina e a mulher realiza. Aí, lógico, o homem não pode realizar, gente. O homem não pode ter um filho, o homem não pode gerar um filho, a mulher gera um filho. A mulher. Por isso que nessa carta tem até um dado interessante, que o que você vê nessa carta? Qual parte que você vê mais bonita? Você vê a parte feminina. Ou seja, foi o que foi melhor trabalhado, a parte feminina, a parte bonita, porque embaixo ainda tem pés de bode, a cabeça de bode, mas aí você vê o que é a parte feminina. Então a mulher realiza isso, a mulher é bonita, o homem tem que defender a mulher, não tem nada melhor do que a mulher, gente. É verdade. A mulher, ela é mais evoluída que o homem. Nesse sentido, não é uma questão, não é nada de feminismo, não é nada. Você vê uma questão disso que é. Se você pega pelo comportamento social, você vê como está tudo deteriorado, né? Que a mulher, ela se entrega vulgarmente e ela acha que ela precisa chamar essa atenção, quando na verdade ela tem uma essência maravilhosa que por si só já brilha sozinha. Sim. Então quer dizer, se você vê, ela brilha sozinha literalmente, porque ela traz consigo, quando está grávida inclusive, a própria luz, né? Sim. Do nascimento, do crescimento. Então o homem entra contribuindo com o esperma, ele dá o impulso inicial, mas quem dá a casa, a alimentação, quem concebe a personalidade, inclusive emocional e tudo, é a mulher. Tanto que nesse ponto você vê, lembra como no início nós falamos de substância? Ou aquela coisa de ser sem ser e tal, é ela que vai dar esse ponto do germe, ela que vai gerar. Ela que vai colocar essa força, a energia feminina é absurda. Por isso que uma mulher grávida, muitas vezes tem até o pessoal falar, mulher grávida, você põe a mão na barriga da mulher grávida dá sorte. Cara, a energia que ela está gerando ali, energia de criação. Energia dupla, né? Porque tem a dela e de quem mais está com ela. Exato, e ela tem a energia da criação, olha que bonito. Aquilo que Deus fez em criação, a mulher está repetindo. Então você tem esse arcano que também tem essa parte feminina. Então ele é a luz também. Então o que acontece? Você está fazendo o quê? Um julgamento do destino. Lembra que em 2014, quando a gente falou em 14, você teve a sua escolha. Aí 2015 é o resumo disso. Dessa escolha que você tem. Então você tem a justiça, você tem a compreensão, você tem a luz desse ponto. Aí em 2015, se eles prestarem atenção, o que aconteceu em 2015? Olha no mundo o que aconteceu. Você pode ver que teve atentados, olha aí. Teve vários acontecimentos, inclusive no Brasil, no final do ano, a gente teve o problema de Mariana, né? Que foi de Mariana. Problema ecológico, né? Até então, no Brasil. Até então, aí você vê um problema que aconteceu, tal. Olha aí os lados, você tem os dois lados. Tem coisas boas que aconteceram. Aconteceu de revelar um monte de coisas de corrupção, tem um lado bom. Sim. Tem um lado ruim que a pessoa fez, mas tem um lado bom que revelou. Que agora começou a aparecer, né? Aparecer, doa quem doer. Tem uma visão muito bacana que eu adoto, eu acho que tem a ver, porque, como a gente fala, tudo é polar, mas quando você entra numa caverna, por exemplo, você não sabe quantos morcegos tem lá, não sabe quantas baratas ou que bichos venenosos tem dentro de uma caverna, né, por exemplo. Agora, se você joga a luz para você entrar nesse local, o que acontece com o redor? Fica alvoroçado, né? Sim. As coisas começam a se movimentar porque ficam desesperados dentro daquele corpo novo que é o corpo da luz que está sendo jogado dentro da caverna.
Então eu acho que é mais ou menos uma análise do que a gente está vendo no Brasil, quer dizer, até então tudo foi tão escondido, tão denso, tudo tão escuro, que o que acontecia ninguém via. Quando começou a se jogar luz no Brasil, nesse sentido, né, começou a aparecer as coisas de verdade. A gente começou a ver que realmente o quanto se faz de falcatrua, quanto se rouba, quanto não se faz. E inclusive não só, né, nessa parte política, mas na parte inclusive estrutural brasileira. Sim. Né? E não só no Brasil, como fora do mundo, todo mundo vê. E não vem todo mundo falar assim que tá ótimo. Porque se você pegar alguém, quem tem contato com pessoas lá fora, pergunta como está a situação. Não está fácil. A gente está falando só do Brasil, mas se você for falar lá fora, você tem toda aquela parte do problema da Síria, onde teve a migração para a Síria. Europa, né? Então, você vê que nunca se viu tanta gente migrando como na Segunda Guerra Mundial. Isso voltou a ficar um pouco parecido, porque a migração foi intensa. Então, você viu que as pessoas acabaram abraçando uma causa, né, que era inesperada. Então, foi tudo em 2015. Tudo em 2015. Aí você está vendo que aquela coisa... É lei que está acontecendo. Porque de escolhas que você vem desde 2013, aí você tem 2014, 2015 você está vendo essa parte do destino que está se mudando tudo. Inclusive o destino realmente foi muito bem colocado nesse exemplo, porque a gente acabou de falar sobre a Síria, né? Que houve a grande migração, e é realmente uma mudança total, disso tudo. Sim, tudo. É uma mudança total. A história inteira foi... E você vê que vai combinar assim, lembra que eu falei que essa parte econômica tem que mudar? Sim. É a visão econômica que tem que mudar, é o jeito que tem que mudar, é a interferência que muitas vezes um país acha que tem que ter no outro, peraí. E é o compromisso que cada um que está ouvindo a gente aqui também tem que ter consigo próprio e com o outro, porque aí vai cobrar sim, de quem nos deve sim, porque essa coisa a gente ficar amortecendo e deixando para lá, vai se tornando cada vez mais insustentável, né? Até que a coisa se prolifere e tal, como se proliferou até então, né? Mas que faz parte de cada um, da gente mexer a nossa parte, fazer a nossa história. Sim, e ver e analisar o que foi. Então, no 2015, foi um ano de você analisar tudo. Você fazer o julgamento de você mesmo, o julgamento da lei, do seu destino, o que estava acontecendo. Você compreender o que estava acontecendo em 2015. Porque você teve a época de escolher esse 2014, sabe, o equilíbrio, o que você vai escolher, qual lado. Você escolheu um jeito de viver, um jeito, e está acontecendo. Agora, aí, o que acontece? A gente entra em 2016. Né? Aqui em 2016 tem uma coisa muito interessante, pessoal. Só que antes de entrar em 2016, existe uma coisa que é chamada, que você tem cadeias e ciclos. Tá? Eu não lembro muito bem qual foi palestra que o Ademar fala disso. Mas se vocês reverem no Tocando Oculto, que o Fred postou, em uma delas você sempre vai pegar nessa parte. Mas vamos lá, em cadeia e ciclo, só para o pessoal situar. Você tem toda aquela coisa de cadeia e ciclo de evolução do ser humano. Então você começa com Sol, você tem Sol, é Saturno, Sol, desculpe, é Saturno, Sol, Lua, Saturno, Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. Então você tem a escala dos planetas na questão de evolução de cosmogênese. Tá? Então vamos lá. Em cosmogênese, quando vocês acham que o Ademar tem um programa com Tocando Oculto, que você postou de cosmogênese. Aí ele vai mais detalhadamente. Mas o que é 1 lá vai ser igual a 7. 2 igual a 3. 1 igual a 7, 2 igual a 3. Aí no caso... 1 igual a 6? 1 igual a 7, 2 igual a 6, 3 igual a 5, e aí você tem 4. E por que o 4 fica sozinho? Você tem 4, porque é a Terra. Aí o 4 igual a 8. Mas da onde que você tira essa numerologia? Essa parte de cosmogênese, que você tem então você tem toda a parte da parte de cosmogênese, porque aí para entrar a gente entra muita coisa. Um estudo teosófico da cosmogênese para chegar nesse resultado. Tá. Então o que acontece? Você tem 4, que é onde a gente está agora na Terra, que foi o máximo, a gente veio de forma fluídica, veio vindo mineral, vegetal, animal, e o máximo de densificação que é na Terra. Agora começa o caminho inverso. Entendi, mas só para fazer um parênteses rapidinho aí, o quarto também tem a ver com o trabalho do nosso quarto chakra, né, que nós estamos trabalhando atualmente, não é? Na verdade a gente está trabalhando todos os chakras, né? A gente sempre vai trabalhando os chakras em tudo. Mas o quarto aqui é que é, digamos, em terra.
que é o mais denso. É o mais denso. Nós estamos trabalhando, inclusive porque o 4 também é o número da Terra, né? Que você acabou de falar. Sim, é o número da Terra que você tem 13. Toda uma questão de 4 em escala. Isso. Todo mostra que você quer 4. Vamos colocar em densificação, é o máximo que a gente chegou. Agora a gente faz o caminho de volta. Tá. A gente, digamos assim, você saiu do... Vamos falar que você saiu do Pai, saiu da essência, e aquilo vem vindo, vem solidificando, vem até aqui embaixo o máximo, e agora você sobe. Não tem aquela história do fundo do poço? Uhum. Então você vai lá no fundo e você começa a subir. Mas será que chegando no final já? No fundo do poço já? Não, digamos assim, né? Estamos lá, estamos chegando. Estamos chegando, mas assim, em termos de vamos colocar em termos de densidade, nós chegamos no máximo. Uhum. A gente já começou a subir, que o máximo dos máximos foi na Atlântida. Ah, é. Porque culminou, inclusive, com o afundamento dela. Aqui o que sobrou foi a última ilha de Poseidones, porque a Atlântida, na verdade, era o globo todo. Uhum. Mas o que acontece? Você tem resquícios de seres humanos daquela época, que você tem o índio, você tem o chinês, e você tem o oriental, mas você tem o índio, e você tem o chinês, no seu caso, que eles muita coisa assim, o Inca, né, o povo, né? Então o que acontece? Você tem uma acidificação. Tanto que o índio ele tem uma resistência física maior do que a nossa. Se eu der uma facada em você, Fred, jogar no meio do mato e fizer a mesma coisa com o índio, você morre primeiro. Só que ele não é resistente a nossas doenças. Aí ele vai antes. Mas assim, o máximo. Então você não queira fazer a mesma coisa que o índio faz. Se você for ver aquela coisa, às vezes o tipo de cura do índio, ou rituais de passagem da criança para a maturidade, você vai fazer o índiozinho, o curumim vai fazer aquilo e vai ficar de boa. No dia seguinte ele está em pé, você vai para o hospital. Porque você não vai aguentar, porque a sua densidade já é diferente. Então a gente já começou a subir, mesmo na Terra, começou a subir essa densidade. Nossa tendência também é diminuir a questão de água também. Que vai começar a ficar mais fluídico e vai diminuir a questão de água. Onde tem água tem vida, então por isso que a gente tem muito problema com doença. Também tem nesse ponto. Então a gente vai começar a subir nessa escala. Então nesse ponto, lembrando, 1 igual a 7, 2 igual a 6, 3 igual a 5 e o 4 que é igual a 8. Né? 4 que é igual a 8. E aí o que acontece? Aí é um oitavo sistema, tudo. Então a gente está em 2016. Eu tenho julgamento e 16, quem que é 16? 16 é Capricórnio. No tarô. Que justamente Capricórnio no tarô, quem rege Capricórnio é Saturno. Que já é 20, já é desde que começou. Olha que interessante. Então você tem o quê? Você tem aqui o arcano 20, que é o julgamento, é Saturno. Você tem Capricórnio, que ele tem o quê? É justamente o planeta que vai tomar conta dele, que rege ele, é Saturno. Você tem Saturno 2 vezes. Porque isso, se você divide 20, né, 2016, divide o 20 de um lado e 16 de outro. Do outro. E aí vamos somar. Você somando 20 e 16? 9. O ermitão de novo. O ermitão de novo. Aí você vem um outro ponto. Quem que é o ermitão? O ermitão é o arcano 9, que é o adepto, que é o signo de Leão. O que significa? Que é o signo de Leão, é o eremita. Quem é que rege o signo de Leão? Sol. O Sol. Você está terminando, nós estamos terminando agora um ciclo de 35 anos do Sol, e esse ano é a regência de quem? O ermitão a gente vai deixar para o nosso internato agora conhecer um pouco na tela aí, o que é o ermitão. E você tem o que nesse ano? Você também tem em 2016 a regência do Sol. Nossa. Você termina um ciclo de 35 e está no Sol. Aí vamos lá. 2016, para quem não sabe, o arcano 16, que é a torre. E do lado da torre, quem manda o raio para quebrar os paradigmas, digamos, no negócio, é o Sol. Olha que coincidência. Você tem em 2016, você tem o Saturno, que é o arcano 20, julgamento, Saturno. Você tem Capricórnio, que é o arcano 16 que está aqui. Que quem rege ele, o planetário dele, é Saturno. Que se você jogar para um arcano, eu somar o 2 mais o 1, o 2 mais o 0 mais o 1 mais o 6 vai dar 9. Vai dar 9, que é o eremita. Que é o eremita. E o que ele é?
Ele é leão, regido pelo sol. Pô, peraí, esse ano é 2 vezes sol também, né? Você tem 2 vezes o julgamento, digamos entre aspas, né? Você tem 2 vezes Saturno e você tem 2 vezes o sol. Tá, isso em outras palavras. O que acontece nisso daqui? Então você tem 2016. Então Saturno digamos, Saturno é o julgamento e a casa de Deus. É onde a humanidade está mais forte. Onde Deus é mais forte é na humanidade. Que Deus se representa aqui na humanidade. Lá em cima, quando Deus quer se manifestar, Ele se manifesta na humanidade, é verdade. Se você quer mudar algo, você tem que estar dentro da humanidade, dentro da polaridade. Então essa é uma boa dica até para a gente falar para o nosso internauta. Que você quiser fazer alguma prece, alguma oração, você faça a alguma divindade aqui já encarnada, né? No caso assim, Jesus, como muitas vezes você vai ver o evangélico falando só Jesus salva, por quê? Porque ele estava manifestado. Então, só Jesus salva. Só Buda salva. Só Jesus, só Krishna. A parte manifestada. Que é a essência, pessoal, aí que vai também. A essência é a mesma, não tem diferença. Tá? Deus lá em cima, no espiritual. No espiritual você tem 2 lados, o positivo e o negativo. As trevas e a luz. As trevas e a luz. Então, lá você tem um modelo de trevas e um modelo de luz. Lá em cima, Deus não vai te fazer a mudança, Ele vai fazer a mudança manifestada aqui. Essa é a dádiva, gente, é isso que todo mundo tem que entender. Você tem o livre-arbítrio, você tem a dádiva que é a vida. Por isso que é errado você tirar a sua própria vida. É errado você tirar a vida dos outros. E tirar a própria vida não significa simplesmente você só se assassinar, né? Se matar, se suicidar. Mas aos poucos, o que você faz no dia a dia também... Você também tira a sua vida. Tira a sua vida. E aí dos outros que você influencia. Então a vida é bonita. Então nesse caso aqui, você já vê aqui, olha a coisa, Deus está ali. Então é uma rebeldia, o que é? É prudência, é proteção. Então esse ano aqui você tem os 2. Então vamos ficar de olho. Então assim, nesse ano você tem a oportunidade de tudo, porque Capricórnio, você tem um detalhe. Você tem a cornucópia, que é que nem o chifre da cabra. A cornucópia é dinheiro. Então você tem na casa aqui os capricornianos aqui, se o capricorniano tiver mal das pernas em grana, muda o seu pensamento, porque você não é. O capricorniano, geralmente, o capricorniano tem dinheiro, mas por mais que seja, ele nunca fica sem. Eu e você, no nosso signo, o que pode acontecer? A gente pode pegar um estado ruim, você ficar sem dinheiro. Um capricorniano nunca ele sempre vai ter uma fonte de renda, por incrível que pareça. Ele é mais velho do zodíaco, não é mais velho? Porque é diretamente de Saturno, e ele se cobra muito, o capricorniano se cobra muito. Então o que acontece? Esse ano é um ano de cobrança de tudo que aconteceu antes. Então você tem 2016, você tem a cobrança disso daí. Então você tem o julgamento 2 vezes. Então você pode ler assim, você pode ser, o julgamento da casa de Deus, o julgamento da humanidade. Né? O julgamento da humanidade com o sol. Do adepto. O julgamento da humanidade também num padrão. Qual o padrão que seria esse? Esse é o padrão da nova era. O padrão da nova era. O padrão de adepto. Então o julgamento da humanidade do padrão do adepto. O quanto de adepto todo mundo tem? Nossa, isso é muito... O quanto que tem, lógico que a gente não vai comparar, mas digamos num nível mais humano, que o adepto já extrapolou isso. Isso então, até então, o que você mostrou até então, 2016 parece ser o mais... um dos mais duro. É duro como 2020 também vai ser, mas 2016 vai ser duro. Você tem a oportunidade de você escolher. Você pode também ser muito bem esse ano, de 2016, mas também você pode tomar a lambada por ter feito errado e fazer feito as escolhas erradas. Mas você está ciente disso que você também pode mudar. Então você faz o quê? Você coloca qual foco? Que não adianta você falar assim, muitas vezes a pessoa fala assim, você coloca foco no bem. Vamos colocar foco no bem. Uma coisa que é legal a gente falando sobre isso é ressaltar, porque o bem e o mal também é relativo para quem ouve. Porque às vezes a pessoa quer fazer um trabalho, né, uma macumba, sei lá, pensando em atrair o amado ou deixar outro, porque para ela é um bem isso. Sim. Só que na verdade isso a gente chama de magia negra, né? Porque só existem 2 magias, a branca e a negra. Quando a branca você faz alguma coisa em prol à humanidade. Quando você faz alguma coisa em prol ao benefício próprio, aí qualquer coisa que você faça nesse sentido, aí a gente chama de magia negra. E até pensamentos, até você desejar mal para alguém,
Você está fazendo magia negra, gente. Porque o ser humano, não existe meio termo nisso. Não existe meio termo. E o ser humano ele confunde muito, ele esquece muito de uma coisa. Qual que é o processo de criação? Voltando lá naquela parte de substância, em potencial de todo ser, você coloca um germe dentro, uma ideia, você sai do mental, você vem para o astral, sentidos, sentimentos e emoções, você coloca vitalidade e materializa. Como o ser humano ele não materializa, ele acha que aquilo não acontece. Que o pensamento dele desejar mal para alguém não vai acontecer, não vai pegar. Por quê? Porque ele não materializou. Só que aí é que o pessoal se engana. Por que que muita gente, você pode ver, prestem atenção muitas vezes, quando às vezes, em poucas vezes, algumas vezes no programa do Silvio Santos, ele fala alguma coisa. Presta atenção como ele faz. Prestem atenção de forma que ele fala. Se pegarem depoimentos deles, acho que tem até de um de final de ano, escuta, vê como é que ele fala. O que é exatamente ele... Porque ele assim, ele faz um sentido, ele nunca tem um sentido negativo, ele já vai no sentido de materializar. Ele fala, isso é bom, você já pode notar que ele olha e fala, não, fulano é bom. E ele não erra, ele tem um toque. Como é o caso do Boni. O Boni, a Rede Globo é hoje o que é por causa do Boni. O Boni olhava aquilo, o que que ele fazia? Ele já criava, gente, é um poder de criar. Então você pega alguma coisa daquela ideia e coloca sentidos, sentimentos, emoções. Por que que às vezes a pessoa fala assim, aquelas crenças, se eu for sair hoje, toda vez que eu penso em sair chove. Toda vez que... O que que acontece? Você se afina com a natureza e vai escolher justamente um dia que vai chover. Exatamente, Então se você se afinar, como muitas vezes a gente brinca de falar, muitas vezes para quem é de peixes e de sagitário, boca santa. Né? Então se você tem uma mãe de peixes que ela fala para você, leva a blusa que vai esfriar, você fala, boca. Que às vezes a mulher... Mas aí a turma não se dá conta que só leva para o lado negativo. Então quem tem, faz o lado positivo. Então você cria tudo. A partir do momento que você está pensando, você está criando. Você tem o potencial de criar. Então você tem que criar o seu caminho. Esse ano tal, mas não desde que não dá isso, uma parte já vai de PNL, desde que não crie conflito na tua cabeça. Se você coloca aquelas frases que a turma faz de efeito, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Não, você não vai evoluir. Você não vai criar nunca nada. Porque você sabe, você fala eu sou rico, aí você olha para fora, você não tem carro, você está devendo banco, devendo isso. Conflito. Se você mudar uma frase e colocar, a partir de hoje, a cada dia que passa, eu vou ganhando mais, eu vou enriquecendo, eu vou ficando mais inteligente, eu vou tendo oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidades de tudo, oportunidade de encontrar uma moeda no chão, oportunidade de fazer um jogo numa loteria e ganhar um dinheiro, oportunidade do meu patrão reconhecer meus... Você vai criando mentalmente uma coisa e vai surgindo que oportunidades. Correspondência, lei da correspondência, do hermetismo. Se você procura coisa boa, vai vir. Se você procura prosperidade, por correspondência você vai ter prosperidade. Se você procura só coisa ruim, por correspondência você vai ter coisa ruim. Então esse ano 2016, para se ter ideia disso, da coisa boa, você tem, vamos lá para o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Vamos lá. Lembra que eu falei que 1 igual a 7? Eu tenho, não vou, dessa vez eu deixo a dezena 20, que é ela que está mandando, porque ela repete em todo ano. E só vou para a dezena qual? 16. 16, dá 7. 1 mais 6, 7. Vamos para 2001. 2001 você tem o arcano 20 e o arcano qual? 01. 01. O início de todas as coisas. O arcano 1 é o início de todas as coisas. Não é? Então 1 igual a 7. Lembra que eu falei 1 igual a 7? 2001. Porque 7 é começo de também. Começa o outro ciclo, né? Na frente, né? E em 2001 você teve o quê? A queda das torres. 2016 o que é que temos? Novamente esse arcano. Então você acredita que de alguma forma vai ter alguma queda de torre? Não, eu não digo queda de torre não vai ter de novo, porque não tem torre. Mas eu digo assim, em simbologia, o que você pode? Coisas mudança da humanidade. Só que aí quem vai escolher é a humanidade, pessoal. É esse o ponto.
vai ter alguma coisa da humanidade. Vai depender do quê? Do livre-arbítrio de cada um em desejar coisa boa. Então, se todo mundo fixar em algo bom, você pode ter uma grande mudança do lado bom. Então, como é que seria o ideal, se a gente fosse criar um mantra para a humanidade poder pensar e refletir sobre? O mantra é uma coisa que você pode criar nesse sentido, é pensar, e todo mundo fala pensar em coisa boa, foi aquilo que eu falei, desde que não tenha conflito. Você acreditar, você pode criar assim, que a lei seja justa, você pode falar que a lei seja justa, a lei de Deus, seja a lei de Deus manifestada na Terra, seja justa e ajude a humanidade a crescer. Então tudo que vai ser para a humanidade crescer. Então vai ser uma coisa legal. E aí entra aquela coisa que faz da magia, né? Porque aí entra uma magia branca. Sim, é uma magia branca que você está desejando que seja bom. Então se você imaginar que esse ano que tudo se resolva, que tudo vai acontecer, não ir para o lado muito negativo, é o que vai acontecer. É importante que a gente mencione dessa forma para o internauta descobrir, realmente poder perceber, né, as diferenças. Poder perceber as diferenças. E aí a gente entra muito numa questão o seguinte. Vamos entrar, né? Em 16, aí você tem, se você for para o Apocalipse, você tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vamos lá. Então depende muito da humanidade. Se a humanidade não tomar linha em matéria de consciência, que eu digo, tá errado, vamos acertar o que está errado. Que nem lá você tem os refugiados. Vamos ajudar. Só que vamos ajudar da seguinte forma. Não vamos também só dar acolhida. Você tem que ver o porquê que ele saiu de lá. Qual foi o motivo? Na Síria tal. Então aí pega todo mundo, a ONU pega e fala, vamos parar com isso. Qual que é o problema? Vamos colocar assim, se fosse o caso. É isso que eu estou falando. Vamos colocar grosso modo. Vamos lá, ONU, vamos mudar? É a mesma coisa aqui no Brasil. Olha, aconteceu isso, então vamos mudar. Aconteceu corrupção, então você roubou, você fez, está provado, está aqui. Provou, está aprovado? Então você vai ter essa pena, você vai ter... Seja quem for. Sim, sem imparcialidade. Sem imparcialidade, seja quem for, porque não existe santos. Isso deveria ser uma constante. Uma constante. Então, se a humanidade exigir isso, então nós estamos falando aqui área partidária, pessoal. A gente está falando assim de uma forma que a humanidade exigir que seja feita a lei justa, o que é a justiça. Então vai ser feito. Se todo mundo pensar assim, for feita a justiça, todo mundo for e partir do princípio, também não adianta o cara achar ruim do político e ir lá e roubar. Fazer a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa, então é errado o cara roubar, o cara fazer as coisas, então é errado querer levar vantagem em tudo. Eu vou ter oportunidade, então é errado o cara fazer isso. Então se ele fizer isso, vai ter. Agora se não, vamos lá, olha o que já está acontecendo. Você tem o problema do Zika, do bendito Zika vírus. O que aconteceu com o Zika vírus? O Zika vírus se tornou uma praga mundial do nada, como também a dengue já estava no Brasil, da dengue. Aí você tem o Zika vírus, porque já estão desconfiados que pode causar microcefalia em alguns casos. Você pode ter também a síndrome, que eu também já ouvi hoje, de Guillain-Barré. Que essa síndrome o que significa? Essa síndrome ela causa um desordem no sistema imunológico que acaba se atacando e vai atacar o sistema nervoso. Então aí tem que dar uma olhada. Uma outra história nova também no pedaço. Uma outra história nova. Todo mundo pode ser também por beijo, né? Pode acontecer de ser pela saliva e tal. O então, sexual já falaram que pega que também. Pode ser, pode ser. Aí, então assim a gente vai. O que você tem que fazer? Tomar cuidado. A gente não está afirmando, porque não tem nenhum médico aqui, o que a gente está falando, o que a gente está escutando. Então você pode tomar o quê? Cuidado. Porque os médicos vão falar, gente, é muito novo, você não tem o Zika, você não teve, é uma coisa nova que surgiu do nada, e aí você tem uma informação, o que é isso? Isso pode ser uma peste, como gripe suína, como tal. Então o ser humano está vendo, está acontecendo alguma coisa errada. Então rompeu uma nova barragem agora. Além de Mariana. Além de Mariana, aqui no interior de São Paulo. Ou seja, teve uma outra. Então, o que acontece? Aconteceu de Mariana. O que era para toda a prefeitura, todo o governo de estado, o governo federal fazer? Todos. Espera aí que você já fala, já. Vamos ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta. Olha lá, deu 29 e 10, vai acabar. Ótimo.